Boa noite a todos. Com muita alegria, muita gratidão, damos início a mais um estudo do livro Pão Nosso, toda quinta-feira às 7h30 da noite. Hoje, dando continuidade ao nosso estudo, nosso irmão João vai nos guiar pelo capítulo 45. Então, convido o João a fazer a nossa prece de abertura. Então, vamos fechar os nossos olhos, levar o nosso pensamento a Deus, nosso Pai, e agradecer mais uma vez ao nosso Mestre Irmão Jesus por tudo que Ele fez e faz por nós. Que nós possamos, amanhã, sermos melhores do que fomos hoje. Que nós possamos ajudar a quem precisa. Graças a Deus. Graças a Deus. Vamos então compartilhar o texto da noite de hoje. Quando orarmos, né? É o capítulo 45. Então, aí tem uma frase de Jesus. E quando estiverdes orando, perdoai. Está em Marcos, capítulo 11, versículo 25. Então, essa frase aí que Jesus falou, e eu fazendo a leitura do capítulo, né? A frase bem diz o capítulo todo, né? Mas vamos lá. Quando orares, né? Jesus nos ensina que quando estivermos em comunicação com Deus, nosso Pai, devemos ter o coração sem mágoas, sem ressentimentos, sem que a matéria nos atrapalhe. Devemos estar de coração leve para nos conectar com Deus. Orando com o coração livre das paixões terrestres, facilmente se consegue perdoar. Que quando a gente fica muito ligado à coisa daqui do planeta, né, da Terra a Terra, as paixões, a inveja, a cobiça, o orgulho, está envolvendo a pessoa não consegue perdoar, não consegue orar, só vive exclusivamente aqui mesmo, não tem outro pensamento. Segue aí, Júlia. Então, essa frase de Jesus que Marcos apontou, né, lá no Novo Testamento, né, você sabe que em alguns evangelistas eu uso esse do Haroldo Dutra, ele tem o título A Figueira Estéril. Então, se a gente pegar lá o Novo Testamento, independente de ser do Haroldo ou não, a gente vai ter ali esse título, né, do A Figueira Estéril. Só que, para a gente ter um entendimento dessa figueira estéril, né, que o Jesus tira em cima dessa passagem. Aí a gente tem lá no nosso capítulo do nosso Evangelho segundo o Espiritismo, é o capítulo 19, A Fé Transporta Montanhas. Se a gente for lá no capítulo 19 do nosso próprio Evangelho, lá no item 9, Kardec ele traz para nós a compreensão do que é uma figueira estéril. Então, quer dizer, não precisa assim a gente nem vamos supor assim, buscar mais compreensão. Haroldo tem palestra sobre a figueira, mas Kardec faz uma síntese nesse capítulo 19, item 9, que ele diz que a figueira que secou é o símbolo dos que aparentemente têm a propensão para o bem e que, na realidade, nada de bom produzem. Que esses oradores trazem um verniz nas palavras, agradam os ouvidos, mas não tocam o coração. Simbolizam também os que, tendo meios de serem úteis,
e não são. Falta é a verdadeira fé, aquela fé produtiva, aquela que abala as fibras do coração. Então, abalar as fibras do coração, para o meu entendimento, é quando você se conecta, né, com essa ligação com o alto. E nesse mesmo versículo, Jesus traz para nós o ensino do perdão, né, e a crença do que a gente pedir, né, a gente receberá. A gente sabe que o nosso pedido ele sempre vai ter uma atenção especial. A nossa prece nunca é jogada ao léu, vamos dizer assim. A gente, às vezes, pode não receber da maneira que a gente gostaria, porque nem sempre a maneira que eu gostaria seria o remédio para as minhas curas, né? Então, e quando a gente pensa, isso é o que eu trago sobre o texto, né, da figueira estéril. E quando a gente pensa em Marcos, a gente tem que lembrar que Marcos ele não foi um apóstolo de Jesus. Ele não era contado entre os 12 apóstolos. Ele era sobrinho de Barnabé, e ele seguiu as orientações de Paulo, a primeira hora ali, o entendimento para seguir e propagar o evangelho, né, as escrituras. E mais tarde ele teve a orientação de Pedro. Então, Marcos é conhecido como o discípulo de Pedro. É isso que eu posso trazer aí na primeira hora. Então, vamos seguir, né? A sincera atitude da alma na prece não obedece aos movimentos mecânicos vulgares. Nas operações da luta comum, a criatura atende invariavelmente aos automatismos da experiência material que se modifica de maneira imperceptível nos círculos do tempo. Todavia, quando se volta a alma aos santuários divinos do plano superior, através da oração, põe-se a consciência em contato com o sentido eterno e criador da vida infinita. Então, esse parágrafo aí, o que a gente entendeu, né? A oração não pode ser mecânica. Ela não pode ser uma oração decorada, ela tem que ser do coração. Nada impede da pessoa fazer uma prece, um Pai Nosso, uma Ave Maria, todo mundo sabe de cor, mas ela sendo de coração é diferente do que você simplesmente abrir a boca assim e falar como se estivesse jogando palavra no vento. Você tem que ter um sentimento. Isso que eu quis falar, né? No trabalho do dia a dia, na nossa vida, por vezes ficamos num automático, como em uma linha de produção de uma fábrica, né? Mas na oração, nós temos que nos conectar com o plano espiritual. Por isso, devemos deixar tudo que se refere aqui na matéria, aqui, no planeta, e levar conosco em nossas orações o sentimento de amor, de caridade, para que a gente possa se conectar. Porque eu acredito assim, quando a gente vai fazer uma oração, pode ser um Pai Nosso, uma Ave Maria, sendo de coração mesmo, com aquela vontade que você tem, você consegue desconectar. Você, se tiver com algum problema, você se desconecta do problema. Uma preocupação, automaticamente, você não vai esquecer, mas aquilo não te abala, não te prejudica na hora da oração. Você consegue, como se você desse uma afastada do teu corpo. O teu espírito se conecta com o plano espiritual e o teu corpo fica aqui na matéria.
Mais alguém quer comentar? Então, João, quando você fala aí que nesse momento, né, que você se põe em prece, né, e você se conecta, é esse sentido aqui que o Emmanuel diz para nós, né, esse sentido do eterno com o Criador, né, você faz essa ligação, né, esse elo. E é interessante esse texto do Emmanuel, apesar de ser um texto grande, assim, né, de um parágrafo grande, mas se a gente for pensando aqui nas entrelinhas, quando ele diz, né, a prece, né, as atitudes nossas na prece, ela não pode obedecer a movimentos mecânicos. Aí ele volta a falar lá embaixo, porque no dia a dia a gente vive no automatismo. A gente lava a louça, arruma, faz isso, vai para o trabalho, pega. Então a gente vive nesse frenesi que a gente se pergunta como é que foi o teu dia a dia? Você fez tanta coisa, mas fez tanto no automático que se alguém mexer nessa engrenagem, você perde o teu sentido. Né? Aí o Emmanuel quer trazer para nós que a prece é isso que o João falou, é você sair desse automático, desses textos decorados, né? desse próprio verniz, que muita gente... não, tem que fazer uma prece muito bonita, com as palavras rebuscadas. Não, você tem que fazer com o coração realmente, né? Aí, o que eu anotei aqui para a gente falar, né? Que a prece é um ato de comunicação e ligação com o plano espiritual. Esse recurso, né, pode expressar gratidão, pode ser uma prece de pedir auxílio, ou pode ser simplesmente de um louvor. Né? Louvar a Deus por tudo que você tem. E a prece é mais do que essas palavras bonitas, né? É um ato de fé e caridade e sinceridade. Por que caridade? Porque a gente precisa ser grato, primeiramente, à nossa vida, ao que eu fiz hoje no meu dia a dia. Né? Eu consegui me alimentar, eu consegui ter recursos de ter ido à rua resolver alguns assuntos particulares. Então, porque eu tive a oportunidade de ter a perna para eu andar sozinha, eu não necessito que ninguém me leve. Então, tudo isso a gente tem que observar, são pequenas atitudes no teu dia a dia que passa no automatismo e você não se apercebe da caridade e desse amor que a espiritualidade tem por nós. E lá no nosso livro dos Espíritos, na questão 658, Kardec perguntou aos espíritos: a prece é agradável a Deus? E os espíritos disseram para a gente: a prece é sempre agradável a Deus, quando ditada pelo coração, pois a intenção é tudo para ele. A prece feita de coração é preferível àquela que pode ler, por mais bela que sejas, se as leis mais com os lábios do que com o pensamento. Então, acho que a questão 658 responde tudo isso que a gente falou aqui. Vou dar uma palavrinha. Então, essa é a questão, né, que a gente fala sempre da oração. Né? Sempre tem muita dificuldade assim, nos estudos que eu faço, quando fala assim, quem quer fazer a prece? O silêncio é total. Né? Alguém quer ler? As pessoas querem ler o texto, mas não querem fazer prece. Eu não sei se elas se sentem envergonhadas, eu acho que é mais aquela falta de intimidade, vamos dizer, a falta de intimidade com Deus, né? De estar ali conversando com Ele. Né? É um hábito que eu acho que muita gente ainda não tem, mesmo entre os espíritas, por mais que nós falemos da importância da prece, de orarmos, né? Ainda é uma situação que está difícil com as pessoas ainda compreenderem isso, né? Que até o que eu já falou, a oração ela tem que ser de coração puro, né, e misericordioso, assim que nem o Cristo ensinou, né, para nós. Aí fala aqui na passagem de Lucas, que ele usa, Lucas 18, né, que é quando o fariseu ao orar despreza o publicano. Então, ele fala isso, qual é o sentido? Antes de orardes,
Se tiverdes qualquer coisa contra alguém, perdoai-lhe, visto que a prece não pode ser agradável a Deus se não parte de um coração purificado de todo sentimento contrário à caridade, né? Orai, enfim, com humildade, como o publicano, e não com orgulho, como o fariseu. Examinai os vossos defeitos, não as vossas qualidades. E se vos comparardes aos outros, procurai o que há em vós de mal. Está no Evangelho, né? O capítulo 10, itens 7 e 8. Aí você vê que isso é que Jesus esclarece para nós, o sentido da prece, né? Porque, então, aí a gente vê a dificuldade das pessoas em fazer prece. Né? É olhar para si, ver o mal que há em si mesmo, as pessoas não enxergam, ainda tem essa dificuldade de enxergar si próprio, né? E ver os próprios defeitos, né? E se humildar, mas, né? Diante de um outro, como no caso do fariseu aqui, do publicano, que ele ficava se exaltando e diminuindo o outro. Né? Quer dizer, a prece não deve ser assim. A prece é aquela que Deus se agrada quando a gente se coloca em humildade mesmo, né? Na situação humilde, né? Que é totalmente contrário ao que as pessoas falam, né? Com relação à caridade. Contrário não, tem que ser conforme a caridade. A gente não pode agir contrário à caridade da prece, né? Não. Eu só queria dar um testemunho de que, com certeza, a prece não tem que ser mecânica, mas olha, é melhor fazer mecânico do que não fazer. E aí a gente entra naquela história do que qualquer coisa é melhor que nada, né? E a pessoa começa fazendo mecânica, mas mal ou bem aquele momento em que ela para fazer um Pai Nosso, uma Ave Maria, mesmo que seja mais mecânico do que sentido, já é um momento onde ela está parando, né? De manhã cedo. Geralmente aqueles horários, assim, de manhã, quando acorda, antes de dormir, antes de comer. Se pelo menos nesses horários a pessoa que ainda não está, como a Selma falou, com muita intimidade com a prece, ainda não, mas começa a se dedicar a ter esses momentos de prece, mesmo que ainda muito mecânica, já é um início, porque a pessoa está, só dela estar se preocupando em dedicar alguns minutos, aqueles momentos para fazer a prece, já é o início dessa, porque a pessoa está se importando, ela quer de alguma forma ser grata, né? Demonstrar gratidão, demonstrar, porque só de você querer fazer uma prece, mesmo que mecânica, já é porque você acredita em algo, porque você sabe que existe alguma coisa maior, algo que precisa ser louvado, que precisa ser pedido, que precisa ser, que nos orienta, que nos traz. Então eu falo por mim, porque às vezes nem sempre eu faço preces tão sentidas, né? Muitas vezes sai no automático. E eu te digo que mesmo quando sai no automático, o dia é melhor do que aquele onde eu nem faço a prece, nem automática. Quando eu faço a automática já é um pouquinho melhor. É isso. Mas olha só, Vitor, a Kardec, ele se preocupou porque ele fez um capítulo inteiro, 28, só com preces, para a gente pelo menos aprender a fazer, porque ali tem prece para tudo que para todas as condições, para quem falece, para quem está desencarnado, para que sofre, para que está doente, para você mesmo. Quer dizer, você tem dificuldade? Vai lá no capítulo 28 do Evangelho, tem prece para todo jeito. É isso que o Vitor falou. Às vezes você não tem, e a Selma falou, você não tem como, não tem muita familiaridade com as palavras, não sabe como é que se coloca, acha que, né, que Deus vai se incomodar com isso, ou até diante de um público, lê o que está escrito lá, se conectar, se você realmente se conectar, né, com a vontade de fazer algo, já está bom, né? Então, vamos dar sequência. Examine cada aprendiz as sensações, é esse parágrafo, né? As sensações que experimenta em se colocando na posição de rogativa ao alto, compreendendo que se lhe faz indispensável a manutenção da paz interna,
perante as criaturas e quadros circunstanciais do caminho. Então, nesse segundo parágrafo aí, nós entendemos que nós temos que ser sinceros, né, com a gente mesmo. Não adianta você querer se enganar. E você, eu vou enganar a Deus, vou enganar... Não adianta. Você está só se enganando mesmo. Quando fazemos uma oração, sabemos das nossas dificuldades. Como o Emmanuel falou, nós somos aprendizes. Colocá-las, a mostrá-las a Deus quando estamos em oração, para que Ele, Deus, possa nos ajudar, nos aconselhar, nos a mostrar a direção correta. É aquilo que a gente falou ainda agora, né? Você não sabe fazer uma oração, você pode pegar... eu estou frequentando a casa espírita, né? Eu quero ser espírita. Aí eu tenho o evangelho, eu não sei fazer uma oração. Eu vou lá atrás, no último capítulo, dou uma olhadinha, leio e tal. Não precisa fazer igual, mas já dá uma ideia, já abre a mente, e aí você já, automaticamente, você já se conecta, porque você também pegando um livro para ler, não precisa ser o Evangelho, o Livro dos Espíritos, pode ser até um romance, uma história espírita. Aquilo você vai lendo, você vai se envolvendo, aquilo vai abrindo uma perspectiva que você não tinha antes. Porque eu comecei assim, no Espiritismo, eu comecei lendo livros, romance e tal, então aquilo foi abrindo na minha mente uma situação que depois eu quis procurar o centro para conhecer, passei a estudar, mas eu comecei assim, lendo história. Alguém mais? Olha só, eu sempre falo que quando eu vou fazer esses estudos, a gente vai, lógico, separa esses parágrafos, mas dentro do parágrafo eu costumo sublinhar as palavras que mais me impactam do que o Emmanuel escreve, que é em cima dessas palavras que eu vou buscar meu estudo. Por exemplo, as sensações que experimenta, foi o que eu separei para eu estudar. E faz indispensável a manutenção da paz interna. Essas sensações que experimenta, eu coloquei aqui, são peculiares. Porque a minha sensação pode não ser igual a da Selma. E também está tudo certo. Porque vai depender do quê? Da minha fé, né? E do meu processo também no processo evolutivo. Né? Então, assim, do próprio conhecimento do que realmente eu entendo dentro do que é realmente a prece. Então, eu tirei sobre isso. Aí eu fui lá no Livro dos Espíritos, na questão 660, mas é a questão A, né? A subpergunta. Kardec perguntou como é que certas pessoas que oram muito são, apesar disso, de péssimo caráter, ciumentas, invejosas, ranzinzas, carentes de benevolência e de indulgência, e até algumas vezes viciosas. Como é que é isso, né? As pessoas, né? Aí os espíritos disseram: o essencial não é orar muito, mas orar bem. Essas pessoas acreditam que todo o mérito está no cumprimento da prece e fecham os olhos para seus próprios defeitos. Não é o remédio que é ineficaz, mas a maneira como é utilizado. Então, também não adianta falar muito, orar muito, né? E você também não fazer essa melhoria desse processo que nós devemos realizar em nós. Não é que eu queira que o outro seja dessa forma. O outro vai ter o tempo dele. Tem que ser eu. O que eu tenho de melhor e o que eu já posso, dentro das minhas condições, né? O que eu posso experimentar de sensações, mas buscando o quê? A minha melhoria moral. E aí, se der tempo no final, eu vou ler uma partezinha desse livro da Dona Ivone, Dramas da Obsessão, que é uma psicografia da Dona Ivone,
com o espírito Bezerra de Menezes. E ele relata aqui a prece de uma menina que é católica. É um trechinho bem pequeno, mas se der tempo eu vou passar para a gente ver a beleza, porque a gente está no meio espírita, mas aqui, apesar de o doutor Bezerra estar trazendo e dona Ivone ser espírita, é uma jovem católica, tá? Eu só queria fazer um acréscimo rápido, mas mesmo assim ainda é melhor fazer prece. Mesmo que não funcione, mesmo que seja decorada, ainda vale a pena fazer. Como falou o Vitor também, eu concordo. Né? Porque vai ter um momento que a pessoa, de alguma forma, vai despertar. Porque a gente não pode esquecer que os amigos espirituais estão aí, todo mundo tem seu anjo de guarda, todo mundo tem seu protetor, e eles vão, de alguma forma, cutucar para a pessoa chegar uma hora que ela vai enxergar. Então, é melhor fazer, mesmo que não funcione direito. Né? Era só isso que eu queria falar. A Júlia falou da questão de palavras e nesse parágrafo assim, faz indispensável a manutenção da paz interna. E realmente, poxa, a prece é fundamental. Como eu falei, um dia que a gente realmente começa com prece, termina com prece, faz toda a diferença para a gente conseguir, pelo menos para mim, né, eu sinto que faz muita diferença. Geralmente os dias mais complicados, assim, que parece que eu me desequilibro emocionalmente, é batata. Quando eu vou lembrar, eu falo, hoje eu não fiz prece, acordei, nem fiz prece, não fiz nada. É impressionante como é que bate, como é que casa, né? Como é que o descontrole ele vem exatamente nesses dias onde a gente relaxa, né? Que a gente acaba exatamente não dando o valor que a prece tem, e aí sai com pressa, sai fazendo as coisas, e aí quando começa a dar tudo errado é que a gente lembra, esqueci, não fiz prece, não fiz nada, e não é à toa que as coisas estão desandando. O que não quer dizer que quando a gente faz a prece tudo vai dar certo, não. Mas é impressionante, mesmo quando dá errado, mas se você fez a prece, você passa melhor pelaquela situação. Você fica mais tranquilo, você fica mais confiante, você resiste, né? Você tem mais resiliência psíquica quando você lembra de estar se fortalecendo com a prece, né? Então é importante a gente entender que a prece não é algo milagroso no sentido que só porque você está fazendo a prece nada de ruim vai te acontecer, não. As coisas que tiverem que acontecer vão acontecer, mas você vai estar melhor preparado física e mentalmente para passar, solucionar e resolver os problemas que apareceram. É isso. E a gente não pode esquecer, não sei se estão ouvindo, tá ligado, tá? Que a prece é energia também, né? Ela é uma energia que a gente está lançando ali. E a energia funciona. Dentro lá das limitações, mas funciona. Eu me lembro de uma vez que eu entrei numa igreja católica, eu estava me sentindo tão mal ali na rua, esperando uma amiga, e entrei um instantinho na igreja. Tinha duas senhoras lá na frente, não era horário de missa, duas senhoras na frente ali. Olha, os 10 minutos que eu fiquei ali, melhorei tanto. Eu nem ouvi o que as senhoras estavam orando, mas aquela vibração, aquela energia. E elas não olharam para mim, não me viram, não teve nada disso, entendeu? Não me esqueço disso, uma experiência que eu vivi muito interessante. A oração realmente é Tem uma coisa muito forte, né? muito. Vamos lá. A mente que ora permanece em movimentação na esfera invisível. Então, desse parágrafo pequenininho aí, o que nós entendemos, né? Quando oramos com o coração leve, estamos em constante movimento pelo espaço infinito da criação. Por isso, Jesus disse: quando estiverdes orando, perdoai.
Se não oramos, se não oramos ou oramos mecanicamente, estamos presos aqui em nosso mundo, no plano material. Por isso que a gente está em movimentação na esfera invisível. Porque você, aquilo que eu falei lá no início, você está aqui no planeta, você dá aquela deslocadazinha assim, o seu espírito dá uma deslocadazinha assim e viaja, vai embora. Você está aqui, você está orando, mas você está pegando aqueles fluidos, aquela sensação diferente. Quando você faz uma oração realmente de coração. Mais além? Eu separei aqui para a gente comentar. Eu coloquei aqui, né, que a oração ela é sempre aquele movimento dos recursos mais positivos da gente, né? E na medida que a gente vai crescendo em entendimento desses valores espirituais, dessa bondade de Deus, né, a gente vai ampliando essas rogativas, porque a gente vai compreendendo esse poder de Deus sobre a nossa vida e do que muitas das vezes você pede, você não recebe, você tira, como eu já falei agora, ainda há pouco, você tira aquela situação de que, eu não fui atendida, Deus não me ouviu, ou se você está dentro de uma casa espírita, aquela casa não é muito boa, é isso, aquilo, que às vezes sempre você vai delegando as dificuldades que acontecem na tua vida sempre ao externo, né? Então, na medida então que você vai crescendo, né, com essa compreensão, com esses valores espirituais, a gente entende essa bondade de Deus, né? Existe realmente essa a gente consegue ter essa felicidade que a gente busca, porque a gente começa a ter essa paz íntima. Se não é